Olá, olá, boa tarde, good day, good evening, whatever you are in the world. I got to say a lot of things today, the students in Portuguese, because I have since a long time I spoken Portuguese for the other people. Sometimes people don't do understand English, sometimes people don't understand, and some subjects has been asking me to pass it on. And so for you guys, my apologies for today. But I will go. I needed to sort it out this, especially this part of it so they start already. Yeah, I have a complete, and yeah, I promise you doing some things in English, for the future time, for the disabled future. But today, I have to talking about a few things, in do some little bit study for the people, in Portuguese, add some friends requests, okay? Então, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo, onde vocês estiverem no mundo. E algumas pessoas me pediram para me poder continuar a questão de estudos, né? Desculpa, eu estou aqui no centro da cidade no dia de hoje. Então, assim, vai ter muito barulho de água, pássaro cantando, barco passando, né? Aqui eu estou de frente da parte central, né? Do encontro do Rio Zam e do Rio do Dama, aqui em Amsterdã. E por um lado, se vocês verem para trás aqui, vai seguindo direto, eu moro daquele outro lado aí, seguindo esse rio direto para minha casa, seguindo por lado de cá vai para a Alemanha. Então, assim, Amsterdã é bem dividido, né, na parte fluvial. Então hoje eu vou voltar nos estudos, continuando os estudos que eu estava fazendo, né. Na verdade, eu acredito que foi um dos estudos que eu coloquei de uma forma mais completa, foi sobre o Reino do Congo, né? Que eu estou fazendo alguns estudos sobre alguns reinos, né? Continuando fazendo aqueles estudos. E hoje eu vou continuar pegando o tranco onde eu parei. E eu separei 3 reinos que eu acho muito importante, principalmente para a gente que é como eu falo, né? Que é o pessoal que é pra gente que é da língua portuguesa. Aqui a gente tem uma expressão que eu esqueci, não sei se é o portofone ou uma coisa assim, eu esqueci o que é. Mas independente do que era, pois a gente que fala português, a gente que é Tuga, né? Tuga, na verdade, aqui também a gente fala com o pessoal também que é os brasileiros que falam português, são portugueses também, tem apelido também de Tuga. Então, assim, tudo que é português é Tuga, aqui em Amsterdã, então a gente continua isso. Mas vamos lá, o que eu vou falar no dia de hoje? É sobre Madris, Aloma, o Império de Kanu e Bornu. Qual que é a importância desse império? Esse é um dos impérios na qual teve a compartilhação, né? Na Constituição brasileira, na questão no tempo dos escravizados, muito desse pessoal que era desse reino, também faz parte da nossa cultura, faz parte da história brasileira, que foi o que a gente chama muitos de Yorubás, que na verdade um desses grupos, que é um grupo muito dominante, que foi para o Brasil também, são o povo Nagô, que hoje em dia, que na verdade, que o português, né, ele colocou dentro do Brasil como fosse tudo como se Yorubá, mas na verdade são povos separados e hoje, né, tem essa tribo dos Nagôs, que é dos Igalas, lá do norte do Golfo, entre, como é que chama, não é Golfo não, é o Delta é um delta que existe entre no norte da Nigéria e Benin, que seria o delta do rio Naja, entendeu? Onde está tendo esse conflito hoje na Naja, é naquela região ali. E os Nagô vivem ali, né, que são povos igalas, e como a gente do Brasil tem muita descendência Nagô, então a gente vai falar um pouco dessa história antes desse povo, né, desse reino, que é uma coisa muito importante, que contribuiu muito, né, na história do Brasil também. Então, o que é esse reino de Kanu-Bornu? É um império, né, que floresceu no nordeste da Nigéria, no norte dos Camarões, no leste do Niger e no oeste de Chad e no sul da Líbia. Era um império enorme, muito grande, e tem do papel dos Zanhawe. No final do século XIX e no século XVI e no século XVII, a dinastia Cefawa governou nos primeiros dias. Os primeiros monarcas governaram Kanum, no leste de Kanum. Seria você vai falar, se você letrar o K-A-N-I-M, no leste do Naja e a região ocidental do Chad.
Dugu foi um dos primeiros dos seus reis. Acreditava-se que ele tinha vivido por volta de 800 DC, que seria, no caso, seria depois de Cristo. E a dinastia, às vezes, chamava Dogawa de Dogawa, que ele, na verdade, assim, tem alguns barcos que ainda, de vez em quando, o pessoal ainda se refere, entendeu? Como Dogawa, como é que eu falo? Não, é Dogawa mesmo, é como se fosse os... Ai, esqueci o nome da Etiópia, o pessoal usa aqui muito aqui. Eu vou lembrar, vai voltar na minha mente. E esse cara governou até no ano de 1075. O Al-Ayakalbi, escrevendo em 1832 depois de Cristo, nos informa que Zahawa, o nome da Hazawa de Canum, não tinha uso para as cidades. Em vez disso, vivia em cabanas feitas de talos de milho, e eles não tinham cidades reais. Seu governante é chamado de Karkur, que é Qarkur, e entre os Zahawa há uma raça chamada de Ufim. Ufim, a gente chama no português seria Ufim, mas na verdade é Rudfim ou Futim, que tem um rei que é um Zahawi, e depois há o reino de Malau, que está em inimizade com o governante de Zahuim, de Canem, e seu rei é chamado de Mai Umaui, que era o cetro do rei de Mai. Ok, o negócio é que eu estou traduzindo de inglês para o português, então vai ficar uma coisa assim meio nós vai, nós foi, mas estou fazendo o meu melhor. A evolução da cultura para 1865 depois de Cristo. Al-Mahalabi, escrevendo em 1085, registrou que o reino de Zahawa havia se tornado importante entre os reinos africanos. Era populoso e podia se orgulhar de suas cidades, Manaã, Tahazaki, e suas casas são todas de barro rebocado, como também é Kahash, de seu rei, a quem eles exaltam e adoram como se ele fosse um Deus altíssimo. Eles fingem que o rei não come nenhum alimento comum. Para seu sustento, ele tem um corpo secreto de pessoas que levavam comida para o seu complexo, para que ninguém sabia de onde vinha a sua comida. Se é provável que qualquer um dos seus súditos encontre o camelo que carrega a comida do rei, esse homem é imediatamente morto no local. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: esse rei, como ele era como se diz, a divindade altíssima dessa cidade, e ele tinha o segredo da comida não ser levada de onde vinha. E quem encontrava, seja o camelo, seja quem o que carregava, a pessoa era automaticamente morta, que era um segredo real. Canum realmente tinha voltando aqui, o homem era imediatamente morto. O rei bebe com certos companheiros escolhidos. Sua bebida ela é feita de durra. É como se penson. Aqui a gente tem, aqui nos africanos eles vendem, principalmente o pessoal que é do norte da Nigéria, que é o pessoal da região de Gana, de Mali. É como seria muito parecido com o vinho de palma que eles vendem aqui. Esse vinho de palma que na verdade a gente fala muito, todo mundo no Brasil, Candomblé, fala muito do vinho de palma. O vinho de palma ele é como se fosse a nossa cachaça brasileira, só que ele 10 vezes mais de teor alcoólico maior do que a cachaça. Então é muito forte, muito forte esse tipo de bebida. E esse paisson que eles falam, que é P-A-I-N-C cedilha O, ele é muito parecido também com essa mistura. Mas só que eles misturam com mel, entendeu? Mas é uma bebida alcoólica destilada com mel. Como roupa, ele usava calças feitas de lã fina
e sobre elas era enfeitado com uma roupa superior de lã de má qualidade, espinhosa e péssima, com seda sobre isso. Ele está de mãos abertas entre os seus súditos. Ai, o papel caiu tudo. Porra, vamos lá de volta. Ai, desculpa a língua, mas eu sou assim mesmo. A gente xinga, a gente é bem brasileiro. Tá ventando igual uma merda esse lugar. Mas tudo bem, né? Quer fazer as coisas de pé de água, dá nisso. E aqui em Amsterdã tem essa maravilha que o vento sopra. Que é uma maravilha. Vamos colocar isso aqui direito aqui. Então vamos lá. Vamos virar isso aqui. Isso, agora nós estamos em casa. O negócio caiu de novo. Maravilha, eu adoro isso. Então vamos lá. E a pergunta que eles fazem muito aqui, vamos colocar aqui, eu não tô nem vendo minha cara. Nossa, tá um caso sério. Era se Canning realmente tinha castelos. O que é importante isso, fazer essa questão, a questão dos estudos assim? Por quê? Como se tem muita literatura, principalmente aqui na Europa, que na verdade como a África não teve nenhuma contribuição para a civilização humana, e é uma coisa que hoje em dia está sendo reescrita novamente, porque com as descobertas arqueológicas, descobertas científicas e por aí vai, então tem muita coisa que a parte acadêmica de hoje, principalmente aqui, né, estão realmente se reescrevendo. Por isso que a gente vê muita coisa, tanto agitação no cinema hoje, trazendo muita escola africana e por aí vai, porque essa coisa que antigamente o europeu escreveu no passado está tendo que ser reeditada novamente de forma correta, porque a parte acadêmica aqui, tanto na Europa, também, aqui em Amsterdã tem muito disso também, Amsterdã, Alemanha e Inglaterra, e não vou dizer Escandinávia em si, mas a Suécia. E a Suécia ela fala muito disso também. A Dinamarca e a Suíça são os lugares que estão sendo mais afetados com relação e a França não digo tanto, porque França eles têm a diferença com relação da BNF. O que é BNF? BNF é aqui pra gente, por exemplo, se você for na França, todo mundo vai ver a Torre Eiffel. Quem é estudioso, principalmente aqui na Europa, eles vão te jogar para você na Biblioteca Francesa, a Biblioteca Nacional Francesa. A Biblioteca Nacional Francesa, ela tem o maior acervo histórico do mundial, tanto da França como do planeta inteiro. É um lugar gigantesco, é um castelo em si, é lindo. É aquela coisa do Harry Potter que eles falam muito. Harry Potter não é nada comparado ao prédio lá, é lindo. Então você pode fazer também, é o que eu tenho, você pode abrir uma conta também no BNF, que bnf.fr, que é uma coisa assim, você tem, assim, uma coisa que eu vi interessante lá, que é o mapeamento da floresta amazônica inteira, a nível assim, de animal, planta e por aí vai. E é interessante que no Brasil a gente fala assim, que muita coisa não foi pesquisada na Amazônia. Só que tem um porém, esse povo daqui, ele sai pra lá pra fazer o ano sabático, né? Aí vai pras ilhas, aquela coisa, quando o católico vai pros lugares, vai para lugares distantes, dentro da floresta, faz o catálogo de muita coisa e traz para aqui. E geralmente a obrigação, principalmente quando chega na Europa, o primeiro lugar que esse serviço é feito, seja de qualquer país que for, vai ser na França. É uma coisa já histórica que existe, entendeu? Que a nível cultural e de informação, o francês ele tem um monopólio isso. Desde a época medieval já existia isso, né? A literatura francesa era muito superior, tanto na Itália como na Alemanha na época. E tem muita coisa que que não existe na Alemanha, que só existe na França, por causa da BNF. Então, assim, a nível de historicamente falando, todo mundo vai para Portugal. Não. Quer saber das coisas? É BNF, com certeza, e a Biblioteca Nacional de Berlim e Bremen. Bremen principalmente por causa da parte africana. Quando fala da parte africana, se a pessoa sabe, eu não sei falar alemão, então isso aí eu peco, eu danço samba nesse tranquilamente. Porém, o francês eu já domino dessa forma, então assim, para mim o BNF é um paraíso para a questão de estudos. Então, quando a pessoa quer falar que é a pessoa literária, é acadêmica, a primeira referência que o pessoal questiona aqui, se a pessoa passou, pelo menos visitou, pelo menos conhece, sabe o que é BNF. Então, a nível cultural, a nível de literatura, quando eu falo literatura, livros, artigos, universitários, seja o que for,
vai estar sempre alguém sendo, vai ser revisado, ou ele vai ser analisado, ou ele vai ser divulgado, ou ele vai ser arquivado na BNF, né, a nível de Europa. E essa é a nível de Europa, que na verdade é Europa, mas também faz de todo mundo em si. É muito importante esse lugar. Então, por esse motivo, como tem muitos artigos dentro da BNF que foi falado, né, na época da colonização, antes da África ser dividida, que a África não tinha contribuído nada a nível histórico e prático para a evolução, para a história humana. Então, hoje está sendo revisado que na verdade tinha. Então, aqui esse, por exemplo, Canon é um império muito interessante, porque é a questão da verdade que na literatura africana é outra coisa também que tem que colocar uma coisa interessante. Muita coisa que eu estou passando aqui, principalmente no meu canal, eu não pego a parte eurocentrística como o meu guia histórico, não. É complementar, porque aqui eu tenho acesso à literatura africana, de africano, trazendo aquilo que já estava registrado lá dentro, que na verdade as pessoas simplesmente ignoravam e que hoje em dia não se ignora mais. Esses livros, manuscritos, seja o que for, está sendo divulgado, está sendo na verdade trazido, né, à tona. Então, assim, o conhecimento é mais o conhecimento mais de ponta, no sentido assim, se eu estou falando, por exemplo, eu vou falar de Brasil, eu vou começar com brasileiro. É a mesma coisa, estou falando de africano, a história vai vir de um africano. E na questão de literária, é uma coisa que eu vejo muito aqui e hoje em dia está sendo já modificado pela pressão que existe dentro do pessoal dos Estados Unidos, dos movimentos africanos do dia de hoje, o pan-africanismo, né? E o Brasil entra nisso também, porque o Brasil é um país muito importante nesse sentido, porque foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Então a gente tem muita coisa remanescente, muita coisa histórica e que já está de uma certa forma não extinguida, mas não foi divulgado, foi arquivado. E o Brasil, ele vive e ele revive e vive essas coisas que o europeu não quis, na verdade, divulgar ou falar e ficou calado. E hoje em dia, com os conhecimentos dos literários africanos, está sendo, na verdade, um boom nacional, mundial, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, o Brasil, principalmente Brasil, religiões de matriz africana, principalmente candomblé, umbanda e quimbanda, é o tópico aqui fora, entendeu? Todo mundo especula, todo mundo quer saber, todo mundo está falando por causa do motivo, porque tem muita coisa que o Brasil continua ainda usando, o que na verdade já não tem, não vou dizer que tem extinção, que eu estou mentindo isso. Porque muita coisa no Brasil fala assim, que na África não existe mais, é mentira. Tem muita coisa, tem muitas famílias, por exemplo assim, o pessoal elite africana, que é da parte literária, eles têm muita documentação que foi escondida, que foi, como é que eu falo? Preservada contra o colonizador europeu para não ser roubada. E hoje em dia esses documentos estão sendo, na verdade, agora realmente colocados à tona para nível, como se diz, a nível público, porém sob a supervisão de certos institutos, principalmente dentro da África do Sul, que o pessoal do Instituto da Etiópia, Instituto do Congo, Instituto do pessoal da Catiópia, digamos assim. Quando eu falo Catiópia, eu quero dizer desde do Sudão até em Madagascar e Moçambique, África do Sul e tudo mais. Esse pessoal que tem esse acesso a documentações preservadas que o europeu não conseguiu roubar, né? Não conseguiu pegar e colocar em museus aqui. Então esses hoje estão sendo realmente restaurados no dia de hoje, estão sendo na verdade divulgados, publicados, e como essa literatura está sendo de confronto com o pessoal aqui da acadêmica europeia, então está sendo que ser reescrita. Então existe essa confusão do movimento pan-africanismo, essa coisa tem esse lado também que não é muito divulgado. Porém, como a parte acadêmica, quando ela é reescrita, o pessoal do indústria cinematográfica, ela tem que colocar em pauta, ela tem que colocar isso, é como se fosse a academia ela tá ligado como é que é? Arte cenográfica.
cenográfica, e é a obrigação deles fazer isso. Então você vai ver que a Marvel, essas companhias, né, que trabalham com cinema, elas divulgam muita coisa pequena, mesmo ainda que seja informação errada, distorcida, mas é obrigado colocar, porque o artigo, por exemplo, se a Cambridge, ela coloca um artigo sobre isso, que é esses artigos, por exemplo aqui, esse artigo que eu estou lendo agora é da Oxford e Cambridge, que é a classe intelectual africana, de africanos dentro da universidade, que teve que reescrever, né, algumas coisas que a universidade teve que reescrever, teve que corrigir algumas pautas, artigos com literaturas, para que esse tipo de informação hoje venha a ser repassada da forma como realmente foi, como foi contado, porque hoje em dia tem documento escrito, comprovado, identificado, tudo aí vai, entendeu? Mesma coisa que existe com a nação da pessoal da Etiópia, com a Bíblia, que até hoje tem muita coisa que o pessoal tem uma parte que o pessoal não vai colocar a mão, que eles não é permitido para o europeu fazer isso, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Então, eles não fazem isso, mas algumas documentações hoje em dia sob a supervisão do institutos africanos, em comunhão também com a BFN, também existe isso também. A França, ela tem essa obrigação, ela faz isso também. Então, existe essas documentações hoje em dia, esses artigos, né? Eles está sendo colocado. E como eu aqui, né, faço parte também dessa comunidade, né, da parte da comunidade negra dentro do Reino Unido, porque morava em Londres, aquela coisa toda, então eu tenho contato também, principalmente com a parte acadêmica de lá também, e também por ser aluno também do professor Robin Walker. Então esse é um estudo que vem deles também. Então é o que estudo aqui hoje. Por isso que eu coloco a minha orientação da parte, principalmente quando eu falo de coisas africanas, não vai estar de acordo com livros de autores brasileiros, vai estar fora. Algumas coisas vão estar fora. Algumas coisas, por exemplo, algumas pessoas eu já vejo no Brasil hoje já tendo conhecimento do professor Fiquial, tendo conhecimento de alguns outros autores, como Jean-Pierre Benga, entendeu? E alguns... como é que eu falo, seria pesquisadores, cientistas, escritores a nível mundial aqui fora, que agora está chegando no Brasil. Eu vejo algumas pessoas comentando, falando, entendeu? E está sendo divulgado isso pelo fato da questão também da parte, né, digamos assim, Bantu, né? Eu não gosto de usar muita expressão não, mas usar para ter um nível de conhecimento e entendimento. Vamos colocar assim, para poder estar sendo mais... Está sendo uma linguagem mais próxima da realidade, como na verdade deve ser feito, porque muita coisa em português, realmente, em português tem muita coisa camuflada. É muito louco isso. É um exemplo muito claro quando você vê as nossas, eu acho muito interessante isso. O folclore brasileiro, quando é colocado dentro da literatura, você vai ver nos artigos, a maioria do português era camuflado, colocado como lenda, que não é realidade, mas aqui fora, quando tu vai ver, tem documentação, tudo mais. Então, assim, é muito louco isso. Eu acho interessante isso, por exemplo, lá tem muita coisa que eu vejo, por exemplo, o saci, que todo mundo quer coisa brasileira, não, tem saci na África também. E é muito louco isso. E existe comprovado, por exemplo, uma coisa que eu descobri que foi muito interessante, que está dentro também da cultura Nagô, que está dentro também da cultura Igala, a cuca, né? E aí você vê assim, mas a cuca não foi invenção do Brasil, do brasileiro e tudo mais, aquela coisa. Eu cresci com isso, né? Então você vê assim, eu cresci com o sítio Pica-Pau Amarelo. E muita coisa que hoje eu vejo, o sítio Pica-Pau Amarelo, que eu cresci com aqueles personagens, na história africana existe. Então é muito louco isso. E assim, quando você pesquisa sobre saci, tem saci, você vai ver a cuca, e tem alguns lugares, né, tem alguns personagens também, existe. Então você vê que o folclore, que a história que foi contada quando eu era minha história de infância, né, ela tinha um fundo de verdade. Então não foi só a imaginação, imaginação Monteiro Lobato. Não estou falando que o cara mentiu, não estou falando isso. Estou falando que o cara tem os personagens da África, e se a pessoa souber falar inglês, a pessoa vai procurar, vai ver o que eu estou falando, vai encontrar os locais. E os africanos têm muita foto de saci também. É muito louco isso, é muito doido isso. Eu fiquei assim, louco. E como eu tenho contato também do pessoal Igala, né, dos Nagôs, dentro do continente africano, então assim, quando eu pergunto para eles algumas coisas, os caras confirmam. É muito louco.
Aí confirma, mostra foto, tudo mais, like, ok, então, né? Mas tudo bem, é uma parte nossa, que é uma outra história que eu ia falar, tô entrando no assunto que não devia falar. Mas tudo bem, morre o assunto aqui, então voltando agora o texto. Deixa eu continuar traduzindo isso aqui. Então ele questiona, realmente em Canum tinha castelos? E as pessoas e as pessoas comuns? As coisas eram muito mais modestas? É uma questão que, na verdade, eles questionam aqui, porque eles falaram que, na verdade, alguns relatos, como você viu no início aqui, os caras, principalmente que é da parte árabe, digamos assim, né? Eles vão falar que o pessoal não tinha, eles moravam em casas de casebre, casa feita de pilha, de palha, e não eram coisas, né, lógicas, sustentavam como nas outras regiões, outros impérios, eles questionavam muito sobre isso. E aí fizeram um estudo em cima sobre os castelos na África. E um dos reinos que tinha um castelo, que é o reino de Cone e Borno. Então vamos voltar o texto aqui. As coisas eram mais modestas. Eles usavam pedra. Aí o cara vai informando aqui. Eles usavam pedras de animais e subsistiam aos seus próprios produtos agrícolas, suplementados com carne dos seus próprios animais. Em suas terras agrícolas cultivavam milho, feijão, trigo. E os professores Oliver e Atmore, dois historiadores modernos, relatam que Kanuri do Norte, como outros pastores, eram guerreiros imóveis. No caso seria eles se moviam muito de lugares para outros, tá? Que é outra coisa também que existe na questão assim de pastoreio africano. Pastoreio africano não só dentro da nível africano, mas dentro da história medieval, história antiga. Quando a pessoa era pastora, né, ela cuidava de vaca, ovelha, aquela coisa toda, esses caras eram mal vistos, eles eram combatidos porque os caras invadiam a terra dos outros, o animal ia lá, comia, aí dava brigas, confusão, muita coisa que você vê ontem dentro do continente africano. Ai, a minha perna tá fugida aqui. Dentro do continente africano hoje, era por causa desses caras que, como são pastores e, como diz os caras, distingue, como é que eu falo no Brasil? A gente tem pessoal aí, o pessoal faz do... Ai, sabe aquele pessoal do Mato Grosso quando tem a enchente, que o pessoal leva o rebanho para uma parte mais alta? É a mesma situação, porque nessa área também existia uma coisa de seca, né? Então, tudo bem, vamos continuar contando assim. Então ele questionava que esses dois historiadores, o Oliver e o Atmore, relatam aqui em Kanuri do Norte. Então, quando eu falo Kanuri, eu estou falando de K-A-N-U-R-I, tá? Kanuri do Norte, como outros pastores, eram guerreiros imóveis. E desde os primeiros tempos muçulmanos, se não antes, eles tinham sido os principais fornecedores de escravos para o Egito e a auriquia desta região. Então o que eles estão falando assim? Esses pastores, por isso que era uma coisa também maldita também, que eles na verdade eles não estão. Esses pessoal da questão assim de, como eu digo, é o que a gente fala também na respeito de migração. Migração na África sempre existiu e existe até o dia de hoje. Assim como, na verdade, você tem se você vai do Brasil para os Estados Unidos a pé e volta, entendeu? Ou vai do Brasil, de São Paulo até o Peru e volta. E dentro do estado de Minas, a gente tem muitas estradas históricas, né? Então, na África também existe isso. É uma coisa assim, existe mesmo. Muitas vezes, principalmente se você ficar no caso, quem já esteve na África, né? Principalmente na região ali do Quênia, Etiópia, vai saber o que eu estou falando, porque você tem você tem uma estrada que sai ela vai passar ela vem pelo norte de Moçambique, ela vai passar por Pretória, né, na região ali da África do norte, ali da África do Sul. Ela vai subir através do Zimbábue, e aí que dá uma confusão por causa do negócio de guerra lá, mas vai subindo de guerra. Ela vai passar por Tanzânia, ela vai subindo pelo Quênia, do Quênia ela vai passar pelo Uganda, seguindo a parte do Lago Vitória,
do lado da Vitória, não do lado do continente, mas do lado da parte de Uganda, perto de Kampala. Quem já esteve na Uganda vai entender o que eu estou falando. Você vai seguindo essa estrada e ela vai subindo até a Etiópia e vai até no Egito. Então essas rotas ainda, que aí começa, como entra nessa parte do Sahel, naquela região do Sahel ali, vai ter a questão do comércio do sal. Quem conhece a África vai entender o que eu estou falando, que você vê muito camelo com barra de sal, entendeu? Como se fosse placa de mármore. É bonito de se ver, é lindo de se ver. E o pessoal vem para vender na região do Sudão, eles vão subindo e vendendo, é caixeiro viajante. E existe muito isso até o dia de hoje. Eu vi, entendeu? Então assim, e eu achei interessante, eu não consegui entender. Hoje eu consigo entender na parte literária o que eu vi na prática. E é muito interessante isso. Eu recomendo, se a pessoa não até hoje não foi, vá para a África sim, mas não fica só nessa questão de Nigéria, de coisas seja um pouco mais turista no sentido de descoberta de outros países. Uma coisa que vale muito a pena a pessoa ir no Brasil para poder entender e conhecer, entendeu? Muito de forma mais rica e menos entediosa. Vai o safari, mas não vai só em um parque, vai em quase em todos e nos países vizinhos. Segue a migração. Se você for na África, segue a migração de flamingo, segue a migração dos gunus, segue a migração dos elefantes. Na migração dos elefantes você vai seguir até o Sahel. É muito legal isso, é muito legal de se ver, entendeu? Então assim, e aí você vai pegar essas culturas desse povo, aí você começa a entender de uma certa forma o que no Brasil, na parte religiosa, o que o pessoal, o que o candomblé, o que Umbanda, o que o Quimbanda, ela tá contando. Porque você consegue entender, eu vi isso, tal povo fazia isso, a cultura deles é essa e você consegue encaixar. Então assim, eu gosto disso porque no caso assim, quando você visita o país é muito mais fácil você conversar sobre, porque de uma certa forma você vai acrescentar mais detalhes também. E esse é um dos detalhes que na verdade eu falo assim na questão de rota migratória. Porque existe, é usada até o dia de hoje e é uma coisa que não morreu. Porque o pessoal não morreu, a continuação continua. A necessidade do pessoal ter mina de sal, entendeu? E na verdade você continuar vendendo pro norte daquela região do Sahel para cima é uma coisa comum que existe. E também é a mesma coisa comum que elas vão continuando fazendo a rota daquela parte vai descendo também da região do Quênia, porque ele tem contato direto com o pessoal que vai para Madagascar, da África do Sul. Então isso continua também. Existe também, né? E vai continuar voltando, o que eu tô falando, então realmente as coisas eram muito modestas, né? E eles usavam, como é que eu falo? Usavam peles de animais, substituíam seus próprios produtos agrícolas, né? E suplementados com carne de seus próprios animais. E suas terras agrícolas cultivavam milho, trigo. E os professores, eu já li isso aqui então voltando aqui, e aqui, eu vou falar assim, que os pastores eles também, como eles tinham essa confusão de estar passando nos locais e de briga por causa dos animais invadir pastos, terreno, seja de tribo ou outra. O que acontecia também? Eles tinham essa coisa também de as pessoas que eram, na verdade, presos de guerra, né? Que se eles guerra, fala preso de guerra, é esse tipo de coisa. O cara tá passando, aí dá briga, aquela coisa toda, e ele pegava essas pessoas que eram refém, eles vendiam como escravos. Né? Então, os pastores, eles têm quando fala pastores africanos, principalmente você vai ver muito nisso do pessoal que é, como é que eu falo? O pessoal não Swahili não, era o pessoal não é Swahili, é o pessoal, como é que eu falo? Não é Swahili, é o pessoal, faltou o nome agora, não é Swahili, é o pessoal, esqueci o nome agora, fugiu. Então vou voltar aqui, senão não vou conseguir nem ler nada, que é muita coisa que tem que ler. O artigo é muito grande. E eles usavam, foi onde eu parei aqui, desculpa, agora que eu me perco aqui.
Principalmente okay. O negócio dos escravos. Então você vai ver que o pessoal dos pastores eram uma das pessoas que forneciam muitos escravos em si, tá? Então voltando, eles trouxeram em troca, né, é isso mesmo. O comércio trouxe-lhe em troca as armas, acessórios em constante desenvolvimento para uma conquista bem-sucedida nas latitudes sudanesas. Os grandes cavalos bárbaros, tão essenciais para transportar cavalheiros blindados, a cota de malha para cavalo e cavaleiro, e os arnes e a selaria, e espadas e escudos e lanças de metal pesado. Então, quando você fala, quando eu estou colocando aqui, é o que eles vão, é o que na verdade hoje em dia a gente, para ter uma ideia, seria como se fosse os, como eu falo o nome dos caras, os templários. Essa armadura que você vê do europeu usando os cavaleiros templários, que na verdade também muitos desses cavaleiros templários eram o pessoal daqui da região do Cano-Borno, que era uma coisa que já acontecia, entendeu? Então esse povo, eles faziam muito isso, eles vestiam esse tipo de armadura. Então quando você vê essa coisa de templário, você vai ver muito essa coisa dos cavalos bárbaros. Então quando ele fala de cavalos bárbaros, ele está relacionando com os templários. Eu não consegui colocar a fotografia, mas quando você é só procurar, né, escravos para o Egito e Alqueferia. Alqueferia é, quando eu vou falar, é o Lfriqia, né? Então vai haver muito disso dessa região aqui. Então esse comércio era como é que eu falo? Era o pessoal que, na verdade, eles eram presos de guerra, sei lá, brigava, aí era sequestrado e era vendido para essa região. E voltando então, os grandes cavalos bárbaros eram tão essenciais para transportar o cavaleiro blindado, que o cara na verdade se vendia, era uma malha de aço mesmo na roupa. E é muito interessante que aqui na Holanda tem muito disso. Tem essa coisa de malha blindada, vai ter muito disso. E mais o que eu vou continuar falando? Aí as latitudes, vai ser os grandes cavaleiros de bárbaros essenciais para transportar o cavaleiro blindado, a sudanesa, os grandes cavalos, os cavalos bárbaros. Então voltando aqui, cavaleiros bárbaros, os arnes, a selaria, as espadas, os escudos e metal pesado. Monopolizar tal estrada dourada para riqueza e poder e protegê-la de rivais a leste e a oeste era um incentivo óbvio do império. Quem os Zagawa conquistaram? A cultura Só, também chamada de sal, é o que eu falei na questão do sal que era transportado, que não existe até o dia de hoje. Existia um povo que na verdade que tinha essa cultura que eles chamam de Só, que é o S-O, o Sou, que a gente fala que eu sou, mas e era também chamada de Sal, S-A-O. Foi uma civilização anterior e muito superior que prosperou na mesma região. Resto de assentamentos de Sal a sudeste do lago Chad, diz um estudo moderno, foram rastreados até o século IV a.C. Os nômades Zagawe, imigraram para as terras do Sol e viveram entre eles, usando truques. Os Zagawa gradualmente os tomaram e mais tarde os absorveram para o estado de Kanuri. Então isso é uma questão assim que existe muito na questão do o que eu estava falando antes. Às vezes esse pessoal pastoreiro, eles vão para certa região e ali também, né, quando tem amizade, eles ficam e aí na verdade eles casam, né, e se interligam uns com os outros e aí absorve ele na verdade a cultura da pessoa em si. E aí ele está falando assim, os gradualmente se tomaram mais tarde absorveram para o estado de Kanuri, tá? Então continuando aqui. O que sabemos sobre
sobre e daí, né, ao que na verdade eles questionam hoje, porque isso aqui como é um artigo, então existe muito questionamento sobre isso. Os T.G. Stride e eram outros também historiadores, e Carolina afirmaram que assim que as pessoas possuíam consideravelmente gênio político e artístico, embora nunca tinham se combinado efetualmente para formar um império, eles desenvolveram cidades-estado que eram o centro do reino, dos centros de intenso patriotismo local. E cada cidade era cercada por fortes muralhas defensivas e dominava a vida da paisagem circundante, né? Vamos voltar aqui. Vamos ver se eu consigo ler o negócio de volta direitinho. Rapaz, vai dar certo, rapaz, vai dar certo. E tanto protegia os governados. Vamos colocar aqui. Aí, tá bom. Vamos ver se vai dar. Fica aí, rapaz, fica quietinho aí. Beleza, papel, fica quietinho aí. Aí. Não, e tá ventando, que é uma maravilha. Tudo bem, vamos lá. O governo era por uma hierarquia elaborada, chefiado por um governo divino, exceto em ocasiões cerimoniais. Os governantes faziam, né, poucas aparições públicas. E mesmo assim permaneceram escondidos do olhar comum por uma tela. As mulheres ocupavam uma posição respeitada na sociedade e a rainha-mãe e a irmã mais velha do governante exerciam consideravelmente influência política sobre o governo do Estado. As pessoas eram principalmente agricultoras estabelecidas, mas entre eles estavam artesãos de considerável mérito industrial e artísticos. Eles foram capazes de trabalhar em argila e metais para fabricar utensílios domésticos, ferramentas e obras de arte para fins religiosos. Objetivos impressionantes encontrados para arqueólogos incluíam urnas funerárias e figuras naturalistas de animais e seres humanos, e tanto em argila quanto em bronze. Tudo isso tinha sido alcançado antes cerca de 700 anos depois de Cristo. O vigor do governo e da civilização era melhor demonstrado por sua longa resistência ao Império de Canaan e Bornu. E o fato de que muitas características culturais de Kanuri foram mais tarde adotado do Sol Islã em Canaã. Então, no tempo de Mei Arku, entre 1023 e 1067, os Agawas estenderam o seu domínio para o norte até o Saara, estabelecendo controle sobre as atividades comerciais dos muçulmanos na região. O Islã passou a ter uma influência a própria corte real, embora tivessem pouca influência em qualquer outro lugar do reino. Então a gente começa a ver aqui na questão da parte muçulmana, principalmente você vai ver muito isso do norte da Nigéria, principalmente. Então quando a gente fala muita coisa o muçulmano, o nigeriano, ele vai falar muito nos malãs, e no Brasil ele virou malê, entendeu? Então essa coisa, quando você fala é muito importante a gente, muitas vezes, do brasileiro, também aprender a falar outra língua, principalmente o inglês. Ele vai passar algumas coisas, vai ter muita coisa de base, mas porque vai dar muita coisa de base para coisa atual. Nigéria fala inglês, então muita coisa escrita vai estar em inglês. Porém, vai ter muita coisa também no árabe também, por causa da parte muçulmana. Só que essa parte muçulmana, ela já vem desse império aqui, principalmente na parte de Kano e Borno, que vai ser mais tarde esses malês que também foram para o Brasil, que na verdade eles também eram os nagôs, né? que é os igalas do dia de hoje. Porém, hoje em dia, como tendo conhecimento também, o povo igala, como ele na verdade ele já vem porque aqui na Igala, que vem desde Quá, no sul do Egito,
né? Então esse pessoal migra passando por essa região até nessa região da Nigéria. E também o pessoal do Yorubá, ele também veio da parte da região do Egito e vai descendo também. Então essas duas culturas, elas conversam muito. E quando teve a escravização do Brasil, desse povo da região ali do Benin, do delta do Rio Naja, do norte da Nigéria. Aí você pega também esse povo que veio de Igbo ou Ijibo, como eles falam, entendeu? Pessoal de Igbo. Então esse pessoal chega no Brasil, chega na Bahia, chega no Pernambuco, principalmente em Pernambuco, chega primeiro em Pernambuco. Esse pessoal, que a gente chama hoje em dia de Nagô, né? Que na verdade são os igalas. Então esse pessoal já vem também, uma parte deles eram também islamizados pelo fato, não, muçulmanos, não islamizados, muçulmanos. Porque tem uma coisa também, existe uma coisa aqui no Brasil, pessoal, a gente mistura muito, só que aqui a gente vê coisas separadas, porque são várias escolas do islamismo. Então eu não gosto de misturar muita coisa, senão dá confusão. Aqui mais tarde eu vou explicar também na questão das escolas, que tem muitas cristianidades, tem muitas escolas cristãs e tem muitas escolas muçulmanas. E aí é uma coisa que a gente tem que, né, modificar também na questão da linguagem. Hoje eu tento me educar nisso, que a gente achava que falou que é muçulmano, falou que é árabe, tudo uma coisa só. Não é. Não é e não é. Mesma coisa na questão da pessoa cristão. O cristão africano não é o cristão brasileiro que a gente conhece. A conversa é outra também, porque vai ter mistura de como é que eu falo? A cristianidade dentro da África, até o dia de hoje. Tem muita coisa que é cristão, tem muita coisa muito cristão ocidental, vamos dizer assim, que foi o romano, mas você tem os outros cristãos, tem o ortodoxo e por aí vai. Mas é uma internacional que é um outro tipo de estudo. Mas a questão do islamismo é muito importante ver isso, porque qual que o islamismo hoje, que é o islamismo radical, é muito o árabe, né? O arabismo é o problema maior que a gente tem no dia de hoje para nossas vidas. Eu vejo isso como diz hoje. Infelizmente é uma realidade,